fera! E aí? Eu sou o James, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do site falafera.com. E hoje nós vamos iniciar uma sequência de vídeos sobre Bootstrap. O Bootstrap é um framework, uma ferramenta que você pode usar nos seus sites para que ele se adapte a qualquer tamanho de tela, qualquer dispositivo que a pessoa estiver usando, entendeu? Então é uma ferramenta muito boa que torna os seus sites responsivos. Para isso, ele usa um sistema de grids, ou seja, é como se o seu site virasse uma tabela, tá? Quando você for estruturar o site com Bootstrap, você tem que imaginar que seu site é uma tabela de Excel. Então vamos tentar entender isso como uma tabela mesmo. Bom, vamos supor que aqui está o seu site, tá? Essa parte aqui seria um menu, né? Aqui seria um banner rotativo, ou então informações que você quer pôr no seu site. Aqui poderia ser um menu de categorias, aqui poderia ser a parte de produtos e aqui uma sidebar aqui que você quiser pôr para alguns links, por exemplo, Facebook, essas coisas, tá? Então, no Bootstrap, como é que funcionaria isso? O Bootstrap, ele, como eu disse, trabalha no sistema de tabelas, né? Então toda tabela tem linhas e colunas, né? A primeira coisa que você vai criar, né, quando você quer trabalhar com isso, são as linhas, tá? Você cria linhas. Então nesse caso aqui, ó, do menu, isso aqui seria uma linha, tá? E tem várias colunas aqui dentro. Porém, o menu está usando todas as colunas ao mesmo tempo, tá? Aqui o banner também, ele está em outra linha, mas ele também está usando todas as colunas. Aqui nessa parte da categoria dos produtos e do sidebar, já é uma terceira linha. Porém, essa terceira linha já está dividida, tá? Essa parte de categorias, ela está usando algumas colunas. Aqui em produtos está utilizando mais algumas. E aqui no sidebar está utilizando o restante das colunas. Mas como que é essa divisão? Por padrão no Bootstrap, cada linha pode ter até 12 colunas, tá? Podem ver aqui, ó, que do B até o M são 12 colunas. Então pode ver que a categoria está utilizando 3 colunas. Então se fosse no meu site, eu teria dividido a parte da categoria em 3 colunas, tá? Aqui no produtos, eu estou utilizando 7 colunas e a sidebar está utilizando as outras 2 colunas, tá? Então vamos ver como é que é isso na prática, tá? Primeiro vamos ver um site aqui. Ó, vejam que esse é o mesmo site que a gente utilizou na aula passada, tá? Para aprender a fazer esse menu de categorias aqui, tá bom? Aqui, ó, eu coloquei alguns produtos, né? Como se fossem alguns produtos. A gente vai ver como é que coloca esses produtos aqui, tá? Vejam, ó, que se eu diminuir um pouco a tela, ó, aqui tá ocupando todo o espaço, né? Quando eu diminuo um pouco, ó, vejam que os produtos vão se adaptando ao tamanho da tela. Observem. Olha lá, ó. Ele está ocupando todo o espaço da tela, tá? Porque eu estruturei ele para fazer isso. Vejam que as categorias também, ó, tá? O menu de categorias também está ocupando todo o espaço, o banner rotativo e assim por diante. Ó. Se eu for diminuindo mais, vejam que até o menu aqui em cima, ó, foi adaptado, tá? Por quê? Porque esse é o menu também do Bootstrap. A gente vai ver como fazer essa parte dos produtos, tá? Como é que faz para esses produtos ficarem dessa forma, tá? Para eles sempre se adaptar ao tamanho da tela. Mas antes vamos entender um pouco como é que funciona o Bootstrap, tá? Deixa eu fechar aqui um pouco. Depois a gente volta nisso. Criei já um arquivo aqui em branco, tá? De um site. Beleza, tá aí o arquivo. Como é que eu faço para fazer o Bootstrap funcionar aqui no meu site, tá? Bom, o jeito que eu faço é o seguinte, ó. Eu entro no site do Bootstrap, tá? Só procurar aí no Google Bootstrap. É esse primeiro site, ó, getbootstrap.com. Pode entrar nele. Aqui você pode instalar a parte do Bootstrap todo no seu computador, tá? Eu prefiro só utilizar o CSS que eles disponibilizam, tá? Então, para isso, o que eu faço? Eu vou aqui nessa parte, ó, Bootstrap CDN aqui no meio, ó. E aqui, ó, ele tem CSS Only, tá? Eu copio toda essa parte aqui, até o final aqui, Ctrl C, vou aqui e colo esse CSS e pronto, eu já posso começar a utilizar o Bootstrap aqui no meu site, tá bom? Bom, beleza, o Bootstrap já está pronto para ser utilizado, agora vamos entender como é que ele funciona, tá? Então, aqui no body, eu vou criar uma div. Nessa div, eu vou colocar uma classe. Vou chamar essa classe de container. Container.
Ctrl S. O container é uma classe que já existe no Bootstrap, tá? Uma classe pronta já no Bootstrap. O Bootstrap tem muitas classes prontas, ele já trabalha com alguns elementos por si só. Então o container já é uma classe pronta, tá? Vamos abrir aqui o site só pra gente ver como é que ele tá. Não tem nada nele, né? Então eu vou criar um estilo nele, né? Uma folha de estilo nele. Ctrl N. Vou salvar aqui já na área de trabalho e vou colocar como style mesmo. .css. Salvei. Aqui eu vou linkar, né? Eu tô com um link de outras folhas que eu já usei nesse site. Vou tirar aqui. É o style.css. E agora eu vou só colocar uma borda nele para a gente visualizar melhor, tá? Então, aqui no container, colocar uma border de 3 pixels, solid, yellow green. Vamos ver como é que ficou isso. E aí ele tá aqui, ó, tá? Deixa eu colocar um tamanho mínimo para ele, uma altura mínima de 500 pixels para a gente visualizar melhor. Ctrl S, F5, e aí sim, tá aqui. Vejam que eu não delimitei uma largura para ele, tá? Essa largura já é o próprio Bootstrap que faz nele, tá? Que já tem essa largura. Se eu diminuir um pouco o tamanho da tela, ó, vejam que ele vai se adaptando, ó, conforme o tamanho da tela. Ó, viram aqui, ó, ele dá um salto, tá vendo? Aí, ó lá, vai diminuindo, tá? Aí chega uma hora que ele para e acompanha o tamanho da tela mesmo. Bom, aqui dentro do container, então, eu vou começar a criar as linhas e as colunas. Primeiro, né, vou criar a linha, então vou criar uma div, mais uma div aqui, e vou colocar o nome da classe dela de row, que é uma linha, tá? Como eu disse, dentro da linha eu posso colocar até 12 colunas, lembra? Então eu poderia criar até 12 divs aqui, tá bom? Mas vai ficar muito esquisito, né? Então eu vou colocar 4 divs para a gente ver como é que funciona. Tá? Vou colocar essa div aqui primeiro. Vou colocar escrever algumas coisas aqui, só para a gente ver melhor. E vou colocar ela dentro de uma classe. Agora vem a parte que a gente vai aprender mesmo como é que funciona as classes do Bootstrap, tá? Como é que funciona as colunas do Bootstrap. Ele tem a call LG, por exemplo, que é para uma tela bem grande, tá? Tem a call MD, que é o que o pessoal mais usa, que é uma tela de tamanho médio. Tem a call SM, que é uma tela menor, por exemplo, para tablets. Tem a call XS, por exemplo, que é uma tela bem pequenininha, tá? Tem outras também, mas a gente vai focar só nessas por enquanto. Então, a gente vai começar com a MD mesmo, que é a mais utilizada. Eu coloco um tamanho, a quantidade de colunas que eu vou ocupar com essa primeira div. Então, eu vou colocar nessa primeira aqui um tamanho 2, tá? Ctrl S. Eu vou colocar um nome para ela também, para a gente visualizar melhor também. Vou chamar ela de div1 mesmo, só para facilitar aqui. Já vou estilizar ela, div1. E aí eu vou colocar uma borda também. Uma borda de 2 pixels, solid red. Vai ser vermelha. Então vamos ver como é que ficou isso. F5. E tá aí, ó. Vejam que interessante. Eu não coloquei aqui no CSS um tamanho para ela, tá? Ela tá ocupando esse tamanho por causa do Bootstrap, por causa da call MD. Então viram o quanto ele ajuda? Eu não precisei colocar um widget para essa div aqui, tá? Ele próprio já faz isso para mim. Eu só preciso dar um nome correto para minha coluna, né? Então vamos criar mais 3 colunas aqui. Vou variar os tamanhos aqui para a gente ver como é que funciona. Essa daqui eu vou chamar de... vou colocar 5 colunas para ela. Nesse daqui eu vou colocar 3. Aí já tem 2, 7, 10, 12. Então já formou 12 colunas, né? Então vou mudar aqui... Vou mudar aqui o nome das divs. Ctrl S. Vou colocar outras bordas aqui. Isso. Ctrl S. Vamos ver como é que ficou isso. F5. E olha só que interessante. Ó. Essa daqui ocupa 2, né? Essa aqui ela está ocupando 5 espaços. Isso, 5. Aqui está ocupando 3. E aqui ela está ocupando 2 espaços. Muito interessante, né, gente? Ó. E vejam que outra coisa. Eu não precisei colocar
aquele atributo float, né? Float left ou float right. Não precisei fazer isso, porque ele próprio já encaixa as colunas no lugar correto, tá bom? No lugar que eu quiser que elas fiquem. Se eu diminuo um pouco o tamanho, vamos ver o que acontece, ó. Elas vão se adaptando ao tamanho da minha tela. E chega uma hora que cada uma ocupa o espaço máximo da tela, né? O espaço do container. Muito interessante, né? Então agora vamos ver como é que ele se comporta quando a tela está menor, tá? Eu vou mudar o comportamento dele. Então para isso eu vou chamar o call de novo, só que dessa vez é o call SM, tá? O call small, né? Para telas pequenas. Dessa vez, essa coluna aqui, ela estava ocupando 2, né? Agora eu quero que ela ocupe 3 espaços, tá? Então vamos mudar nas outras também. Então, 3 espaços. Essa daqui eu vou querer... Vou deixar tudo 3, só para a gente ver como é que fica. Ctrl S, F5. Então, ó, tá no call AMD ainda, ó. Então vamos ver como é que fica quando eu vou diminuir na tela. Olha só. Quando chegou na SM, todos eles ficaram com o mesmo tamanho, ó. Todos estão ocupando 3 colunas, tá? Todas essas colunas aqui estão ocupando 3 espaços, certinho. Vamos ver mais um agora, que é o call XS, quando é muito pequena, a tela é muito pequena. No call XS, normalmente o pessoal sempre coloca 12, tá? Porque aqui já está muito pequena a tela, tá? Então tenta não variar, tá? Vamos colocar tudo 12, porque aí ele vai ocupar todo o tamanho da largura. Vejam que na verdade eu nem preciso colocar isso, né? Ele próprio já estava fazendo isso antes, né? Mas é sempre bom colocar, tá? Para você ter até a noção do que você está fazendo. Depois do XS, vamos ver mais um, né? Que é o LG, que é o para tela grande, né? Então call quando a tela está bem grande, call LG. E aí nesse primeiro aqui eu vou deixar como tamanho 5, né? Vai ocupar 5 espaços. Aqui eu vou deixar 2, 2 e 3 dessa vez. Ctrl S. Olha só, quando ele chega no tamanho grande, ó, do large, ó, essa primeira aqui, ó, já ocupa 5 espaços, ó, tá vendo? E os outros ficam mais espremidinhos. Vejam que no MD, essa segunda coluna aqui é a maior. Já no large, é a primeira que é a maior de todas, tá bom? Beleza, gente? Tentem aí na sua casa, tentem com imagens também, tenta com outros objetos, com textos grandes, para vocês verem como é que funciona isso, beleza? Vamos só ver então aquele arquivo. Bom, esse daqui já é um arquivo que a gente já estava trabalhando na última aula, né? Que a gente fez o menu lateral. Tá aqui, ó. Então tá aqui. A gente vai ver como é que eu vou colocar imagens aqui do lado e como é que elas vão se adaptar de acordo com o site, tá? Então vamos ver como é que vai ser isso, tá? Então aqui no arquivo, aqui está a parte das categorias, né, que a gente fez na aula passada. Para quem não viu, o link vai estar aparecendo aí na tela, ou então vai estar na descrição do vídeo. Na aula passada a gente não usou Bootstrap, tá? Eu ia começar nessa aula. Então ele está estruturado de outra forma. Então vamos arrumar isso aqui no categorias, ó. Vejam que eu coloquei um width para ele, né, uma largura. Então a gente vai tirar isso, tá? Vou tirar aqui, Ctrl S. Ó, vejam que quando eu tiro, ó, ele ocupa todo o espaço, tá? Porque por padrão os elementos, né, do HTML fazem isso, né? Então, primeiramente, eu vou colocar essas categorias aqui dentro de uma row, né? Então, div, aqui div e class row. Então, a categoria vai estar dentro de uma row junto com os produtos, que também vão estar na mesma row. Então, depois dos produtos, eu já fecho aquela div. Então aqui na classe categorias eu vou colocar um outro nome para ela, né? Vou chamar de call, pode ser MD mesmo, call MD, e eu vou dizer que ela vai ocupar 3 espaços. Ctrl S, F5 e olha só, já se ajeitou, beleza? Então a categorias já está pronta. Essa coluna aqui já está ocupando 3 espaços, né? Quando a tela estiver pequena ela ocupa 12. E agora eu vou criar uma nova tag chamada main, tá? Por quê? Porque main. Main é quando eu quero que a parte principal do meu site seja aqui dentro, né? Como é um site de produtos, né? Então a main
tem que ser a parte dos produtos, né? A parte principal é dos produtos. Então eu vou colocar ela como um call MD de 9 já. Vejam que eu já estou fechando a MD, tá? Aqui são 3, aqui são 9, né? Então já deu 12. A mesma coisa para o LG. Já vou colocar 9. Opa, aí. E para call XS, já vou colocar 12 também. E vou chamar essa main aqui de produtos. Só uma dica, tá, gente? A main, você só pode ter uma por página, tá? Você não pode ter várias mains na mesma página, tá? Porque a main, como eu disse, é a parte principal. Como é que você pode ter várias partes principais? Não dá, né? Então tem que ser só uma, tá? Então aqui dentro eu vou colocar os meus produtos. Para isso eu vou criar aqui dentro dessa coluna outras colunas, tá? Eu posso criar várias colunas dentro de outras colunas, não tem problema nenhum, tá? Então aqui dentro, primeira coisa, eu vou colocar uma H1 aqui, né? Vou chamar de... como é um site de livros, então eu vou colocar aqui livros. E aqui eu vou criar uma div para um dos produtos, tá? Então essa div, vou colocar a classe dela, call MD ocupando 4 espaços. Na call LG, eu quero que ocupe 3. E na call XS, sempre 12, né? 12. Aqui dentro eu vou colocar um link qualquer. E uma imagem dentro da pasta IMG, dentro da produtos, e aí eu vou só colocar o nome, né? Então IMG produtos, e aqui produto 1.jpg, imagem do produto 1. Beleza? Então vamos ver como é que ficou isso. Ctrl S, F5. Tá aí, tá? Tá ocupando muito espaço porque eu não estruturei a imagem, tá? Vou abrir aqui o meu CSS dessa página. Vou mexer aqui nas imagens da main, né? Então a main se chama produtos. Então aqui produtos, produtos. E aí eu vou mexer nas IMGs. Então eu quero que o tamanho delas, a largura delas, seja de 100% do tamanho do local que ela estiver, né? Então ela está dentro de uma call, né? De uma coluna, então ela vai ocupar o tamanho máximo que ela puder lá dentro. Então Ctrl S, F5, e aí ó, agora sim ficou melhor. Bom, aqui embaixo eu vou colocar uma label, né? Para ficar melhor também. Vou chamar de produto 1. Vou colocar dentro do link. Aí agora sim, Ctrl S, quer dizer, vou mudar aqui primeiro também, produtos, aumentar um pouco o tamanho, as labels de dentro do produto, vai ter um font size de 18 pixels, Ctrl S, F5, aí ficou melhor. Mais uma classe pronta que eu posso usar aqui também, gente, ó, por exemplo, a minha H1 aqui, eu posso colocar uma classe pronta chamada de text center, Ctrl S, F5, e vejam que ele automaticamente já deixa centralizado, tá? O que eu colocar, né? Então text center, meu texto ele já fica centralizado. Beleza, vamos fazer isso para outros produtos, tá? Eu já fiz para outros 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu só, aqui no meu caso, né? Só ir arrumando aqui. Ctrl S, terminei aqui, F5, e olha só, vejam que ele está ocupando o espaço certinho. E quando eu diminuo um pouco o tamanho, olha só, já diminui, ó, ele já se encaixa certinho, ó. Porque no meu call MD, eu quero que ele ocupe 4 espaços, ó. Então, quando eu diminuo, ó, ele está ocupando 4 espaços. 4, 8, 12. E quando está XS, né, ele ocupa um espação. Beleza, gente? Então, ó. Então é basicamente isso, tá? O Bootstrap, tá? Ele tem bastante coisa que a gente vai ver ainda, tá? Tem várias classes prontas, mas o básico é isso, tá bom? Se você
pegar esse vídeo, estudar ele, tentar fazer aí várias vezes, você vai conseguir aplicar bastante coisa de Bootstrap nos seus sites, tá bom? Vai facilitar muito a sua vida. Bootstrap facilita muito, tá bom? Sem o Bootstrap a gente tem que fazer de outras formas isso e dá muito trabalho, tá bom? Então o Bootstrap pode ver que foi uma coisa super fácil, foi uma coisa... eu demorei um pouco para explicar, mas ele é muito simples de se trabalhar, tá? Você vai ver que se você começar a usar aí, você vai ver que a dificuldade é só no comecinho, depois você entende bem como é que funciona e pega o jeito. Beleza, gente? Nas próximas aulas eu vou falar de mais classes que já estão prontas, tá? Pra gente começar a usar aí. Então se inscreve aqui no canal, tá bom? Pra você estar sempre atento aí quando sair novos vídeos, beleza? Comente aqui embaixo, tá? Se gostou, se não gostou. Sugestões também, tá? Por favor, deem sugestões. E é isso aí. Um forte abraço e falou, fera!